Um, dois, três e foi. Boa noite, alunos de jornalismo de agências 2021.1. Então, nós estamos na aula 12 já, encaminhando para o final da disciplina. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o que a gente viu até aqui. E nosso último conteúdo expositivo vai ser sobre os serviços de imagens das agências de notícias, que nem sempre são muito lembrados quando se estuda jornalismo de agências, mas são extremamente importantes para as empresas, para as próprias agências e para os clientes. E são uma importante fonte de receita para as agências de notícias que vendem esses serviços, tá? Para a mídia. É uma coisa legal da gente ver que fotógrafo, fotojornalista, né, muitas vezes é associado a impresso, jornal, revista. Claro que o digital tem tido um papel maior nisso, mas depende de uma evolução tecnológica que talvez o 5G melhore, que é o seguinte, que é a resolução da imagem. Nos primeiros anos dos websites, dos portais, as imagens de web elas eram pequenininhas para ficarem fáceis de serem carregadas, especialmente nos usuários que tinham conexão de escada. A banda larga só surgiu alguns anos depois. Então, o fotógrafo de web não era muito valorizado. Era basicamente assim, aproveita a foto das outras mídias e usa na web. No caso das agências de notícias, os fotógrafos eles têm que pensar que o material deles pode ser aproveitado em qualquer mídia. Porque os clientes das agências podem ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser um website, um portal, um aplicativo. Então, o mesmo serviço deles de imagem está se multiplicando em termos de qual aproveitamento vai poder ter. Né? Então, esse tipo de preocupação dos fotógrafos e dos editores de foto nas agências de notícias está ganhando importância, está se diversificando. Né? Isso é muito relevante. Então, assim, as agências que oferecem serviço de vídeo, de ter um fornecimento de vídeo em fluxo contínuo, em alta resolução, para a TV, elas são poucas. A gente vai ver que esse mercado é dominado por algumas pouquíssimas agências. Tá? Em compensação, no setor de fotojornalismo, quase todas as agências fornecem. E aí eu falo não só das maiores agências mundiais, que a gente já tratou delas aqui ao longo do curso inteiro, FP, AP, Reuters e Bloomberg, DPA, Itaz e Xinhua, as agências nacionais, no caso do Brasil, a Agência Estado, a Agência Globo, a Folha Press, as agências que são de jornais, que são feitas para vender fotos, como a Agência O Dia, que é do jornal O Dia, a Abril Press, que era das revistas Abril, que vendia as coisas da Veja, da Isto É, super interessante, a JC Imagem, que é do Jornal do Comércio, lá de Recife, todas elas são importantíssimas, mas finalmente também as agências pequenas. Então, assim, até agência pequena costuma investir em foto. Posso dar o exemplo aqui da agência Carta Z, que é uma agência bem pequenininha, especializada em cobertura de celebridades no Rio. Então, eles ficam lá no Projac, na Dias Ferreira, tirando foto de celebridade e vendem para os sites de celebridade, para as revistas tipo Caras ou Quem, para jornais, para sites até estrangeiros, né? Especialmente quando, agora na pandemia é difícil, mas especialmente quando o Rio estava em alta, né, e tinha alguns gringos famosos que vinham para cá, elas ganhavam dinheiro com isso, com um serviço muito de foto. Não é uma agência só de paparazzi, não é só aquela foto indiscreta e tal, mas que cobre o mundo da indústria cultural, né, brasileira, e que é muito focado no Rio, claro, tanto por causa da televisão, né, das cidades cenográficas que tem aqui, não só a Globo, mas a da Record também é no Rio, o cenário musical e esporte também, né, então pessoas famosas. Então o serviço de fotojornalismo é um ganha-pão para várias agências de notícias. É por isso que são importantíssimos. Como que isso funciona no dia a dia? A pauta que vocês montaram, que as agências fazem para cobertura diária, ela é diferente entre o texto e a imagem.
Os fotógrafos de agências, eles podem ter as suas próprias pautas e podem, muitas vezes, ir sozinhos para fazer foto de um evento, e o repórter faz ou apurando a distância, ou vai depois, ou fala com as fontes, tenta recuperar, né, com as fontes pelo telefone, pela internet, mas o fotógrafo tem que estar lá na hora do evento. Então, se for, por exemplo, um atentado, né, que aconteça em algum país, os fotógrafos têm que correr para lá, porque não adianta chegar só depois que a polícia já tirou tudo e já isolou e não deixou mais ninguém chegar perto. O fotógrafo tem que chegar na frente, mesmo na frente do repórter de texto. Se isso já é válido para jornal, para a agência, que tem que mandar isso para os clientes que já estão esperando fotos assim que o negócio acontece, é mais válido ainda. Tá? Então, assim, esse senso de urgência é muito, muito forte para os fotorepórteres ou fotojornalistas de agências de notícias. Reparem, essa é uma foto de uma coletiva, que se eu não me engano, na Turquia, acho que era o Erdogan, e eles estavam depois, eu não sei se exatamente se isso é depois ou se é durante, mas durante não é porque o homem não está aí na frente. Mas eu acho que é logo depois. Vocês reparem que tem repórteres de texto e tem o povo que está vendo as imagens e subindo, né? Então, essa foto já tem alguns anos, ainda eram uns celulares pré-smart na mesa, mas já era máquina digital. Então, o que os fotógrafos faziam, né, de agência? Assim que acabava a sessão de fotos, ou as fotos que eles estavam tirando, eles pegavam o cartão de memória da câmera para upar, né, subir e mandar no sistema para os editores de foto da agência na redação central selecionarem e distribuírem para os serviços de fotos dos clientes. Tá? Quanto mais rápido fizessem isso, melhor. Pausa. Isso ainda era mais rápido do que ter que revelar o filme. Então, maravilha. Estou falando aí de algo do início dos anos 2000. Em 2019, eu fui com uma turma da UF lá na redação da Reuters do Rio. E o editor lá contou que eles não estão mais trabalhando assim com cartão de memória. Eles estão trabalhando, especialmente em caso de esporte, de cobertura de jogo de futebol, entre outras competições esportivas, eles estão trabalhando com máquinas que têm, tipo, modem nela, tem internet na própria máquina, né? Eu não sei, não só Wi-Fi, mas deve pegar plano de dados também, então é como se fosse um celular na própria máquina. E não estou falando de um smartphone, estou falando de uma máquina fotográfica profissional, né, mas que vem com um modemzinho nela. E à medida que o fotógrafo está tirando as fotos, aquilo já vai entrando no sistema interno da agência para o editor ir selecionando assim, essa vai, para disponibilizar para os clientes. Para diminuir o tempo de demora, né, de latência, entre o clique ser dado pelo fotógrafo e a imagem ficar disponível no sistema para o cliente. Então, reparem com a necessidade de agilizar esse processo. Ele falou que isso não está sendo usado ainda direto para tudo. Algumas pautas têm uma demanda mais rápida do que outras, mas que uma delas era a cobertura de jogo de futebol. Então, eles faziam isso para ter assim o menor intervalo possível entre o negócio estar, a imagem ser produzida e ficar disponível para o cliente. As fotos de agências, se vocês pensarem do ponto de vista econômico, né, elas são muito mais vantajosas para a mídia, porque elas já chegam dentro de um pacote assinado. Como é que é essa cobrança? Ou você embute, ou as agências vendem uma assinatura que é global, e aí o veículo, o cliente, pode escolher um número limitado, né, de imagens, ou ela vende uma espécie de assinatura básica, digamos assim, pode usar, sei lá, 500 fotos no mês. E o que é, além disso,
é cobrado à parte. Ou podem também vender cada imagem individualmente. E aí o cliente entra no sistema, escolhe qual imagem quer e faz o download. E as imagens são oferecidas em vários tamanhos, com várias proporções, para pensar nisso que eu falei da resolução. Então tem desde imagem de baixa resolução para ser usada como chamadinha de home, até imagem grande, em altíssima resolução, para ser usada em impressos, especialmente revistas que têm maior demanda, né? As agências elas podem trabalhar com uma equipe própria, então tem um corpo de repórteres fotográficos que são contratados, que estão lá à disposição da agência, e o ideal é que ela tenha essas pessoas separadas, espalhadas nos lugares onde ela tem delegações, o birô, né, onde ela tem escritório, que tem equipe de fotógrafo também, mas também pode comprar de material de freelas e da própria mídia local. Então, pensem nisso. Se a Folha de São Paulo tira uma foto que é incrível, a Reuters pode comprar essa foto e redistribuir no seu serviço mundialmente. E aí ela entra no crédito, em geral, com o nome das duas agências, com uma barra separando. Então entra assim, Folha Press barra Reuters. E isso pode ser distribuído nacionalmente. Várias das fotos das manifestações de 2013 no Brasil, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui. Elas foram distribuídas por agências de notícias. Essa aqui ficou famosíssima. Deixa eu abrir para vocês. Ó, é uma droga que tem que interromper a apresentação para poder exibir outra. Olhem só, essa aqui está no G1, né? Vocês devem se lembrar dessa foto, eu não sei quantos anos vocês tinham, já faz 8 anos, né? Eles deviam estar no colégio, mas essa foto aqui de uma professora levando spray de pimenta na cara, ali na Cinelândia, ou na Praça 15, foi na Praça 15 isso, foi da Associated Press. Um fotógrafo brasileiro trabalhando para a AP no Rio. Tá? Isso aqui rodou o mundo. Então, às vezes, a agência transnacional pode comprar o material da mídia local. Tá? E eles fazem isso com alguma frequência. Antes de eu voltar para o... essa foto ficou famosíssima. Deixa eu aqui pegar... Vocês, não sei se vão se lembrar de uma foto que deve ter sido 2012. Gente, eu estou meio atrapalhado aqui com a apresentação das guias, que eu estou com muitas guias abertas. Eu acho que é esse daqui. Ó. Não quero cookie, não. Não está aparecendo. Enfim, o do menino Aylan Kurdi. Tá? Não sei se vocês lembram disso. Um menino de 2 aninhos, eu acho, que morreu na praia da Grécia. Era um imigrante sírio, a família de sírios estava tentando migrar, fugir da guerra na Síria e ir para a Europa. E aí o barco naufragou, o menino morreu. Tá? O crédito ali, até... Oh, meu Deus. Até tal. Yannick... É isso? Não, eles não estão falando do fotógrafo, estão falando só da... Não, Yannick Pasquim é o nome é o do texto. Enfim, essa foto era de uma agência turca, pequenininha, e ela foi comprada, se eu não me engano, pela Reuters, e aí ela rodou o mundo. Tá? Nesse mesmo tipo de situação. Então, esse mercado... Eu não vou conseguir usar esse treco, gente. É uma loucura. É uma loucura isso aqui. Você vai abrir uma... Meu Deus, gente, como é que fecha isso? Como é que
fecha. Meu Deus. Era uma foto de uma agência pequena da Turquia que foi comprada por uma agência grande. Eu não estou conseguindo encontrar o nome da agência nem o nome do repórter agora. E depois eu vejo isso para vocês. Enfim, vou voltar ali para os slides. Então, isso acontece com alguma frequência dentro desse mercado de redistribuição de imagens. Tá bom? Imagens estáticas, certo? Enfim, e aí quando isso vai parar no sistema da agência, os editores selecionam a imagem, acrescentam aqueles metadados que a gente viu na aula passada. Muitos deles já são fornecidos por essas próprias máquinas, que eu falei, que as câmeras que estão configuradas com o nome do repórter, com GPS para localizar o lugar onde a foto foi tirada. Tudo isso é acrescentado, mas o que os editores têm que fazer? Tem que acrescentar legenda, se for necessário, descrição de quem são as pessoas, e mandar o sistema gerar as versões em resoluções distintas, né? Pelo menos umas 4 ali, desde a pequenininha, desde o thumbnail, até a versão em altíssima resolução para ser usada impresso. E aí, para os clientes, aparece daquele jeito que a gente tinha visto, mesmo sistema que eu tinha mostrado para vocês, que você consegue selecionar e baixar cada foto. Então, tipo assim, gostei dessa daqui, que é o Nadal? Não sei se é. Você vai lá, clica e seleciona para baixar para o seu sistema. Se o cliente tiver um sistema de assinatura de cobrança por cada foto baixada, isso vai ser debitado para eles. Né? Olha aqui, esse aqui é o sistema da France Press. Mesma coisa, tem os infográficos em cima, mas tem as fotos embaixo. Aqui como era da Agência Brasil nos anos 90. Né? Olha como era. Eu até quero, vamos ver, de novo, vou parar a apresentação para projetar, porque são coisas diferentes. De mostrar para vocês como é atualmente. Ó. Então, isso é de hoje, da Agência Brasil, e aí tem uma legenda, o crédito da fotógrafa, nesse caso, né? E da Agência Brasil, com data e tudo mais, e local. Isso é tudo muito importante para o cliente poder usar. Como a Agência Brasil ela tem o seu serviço aberto, né? Isso aqui, ó, você pode baixar um download para resolução web, que é mais compactado, e um download de alta resolução para usar em impresso. Tá? Vocês podem ver, todas as fotos vão ter isso. Gente, a Agência Brasil está cada vez mais uma propaganda do governo, não é difícil isso, gente. Não era assim antigamente, não. Só tem presidente, ministro, só tem autoridade. Vamos ver se arranjava ministro também. E se arranjava alguma coisa que não fosse chapa branca. Mas tá difícil. Tudo autoridade. Michele Bolsonaro. Motocada. Ministro. Gente, a Agência Brasil não era assim. Eu juro para você. Otávio Mesquita, meu Deus. O que o Otávio Mesquita tem a ver com isso aqui? Pronto, futebol. No mínimo isso, futebol. Tá? E aí, ó, as opções de download. Resolução web, original, com uma breve descrição da imagem. Essa descrição ela não é para ser como a legenda final. Essa é o cliente que vai fazer. O importante é a agência dar uma descrição da imagem para o cliente não tenha que perguntar. Ele não vai ter que ficar perguntando quem é cada coisa. Mas quem é essa pessoa aqui? Quem é o outro? Então, o ideal da agência é já mandar uma descrição da foto que seja o mais literal possível. Tá bom? Só para vocês verem as outras agências brasileiras, ó. Essa aqui de agora também da Folha Press, tudo vai pedir cookie, tá? De hoje. Então, o que elas mandam? Elas mandam foto de protesto, da pauta do dia, ó, protesto pede impeachment de Dória em São Paulo. Mandam foto que pode ser genérica, pode ser aproveitada a qualquer momento, e às vezes mandam foto de arquivo também, tá? Uma foto que seja antiga, mas que elas saibam que vai poder ser aproveitada numa pauta atual.
Olhem como é que é a da... Eita, não está aparecendo, não adianta. A do Estadão não está... ele está pedindo tela de login e senha só para cliente. Então vamos ver a do Globo. Agência o Globo. Ó, a apresentação do Thiago Nunes no Ceará. Ó, tem várias versões da mesma foto. O cliente, claro que aqui está cinza para mim porque eu não sou cliente. Mas o cliente que for comprar a foto, vai poder botar, incluir na mesa de luz, para poder trabalhar a foto e ver se baixa. Ou então baixar já o arquivo direto. Tá bom? Quem que é essa pessoa aqui? Aqui está com marca d'água. Jorge Moll, dono da rede Dó São Luís. Certo. Enfim, então, as agências dos jornais brasileiros investem muito em serviço fotográfico. Até aqui tudo bem, gente? Professor, você falou da... Desculpa, Gabriel. Você falou deles investirem muito em conteúdo fotográfico. Eu lembro quando você mandou o link para a gente da primeira vez, uma coisa muito aleatória, mas aí tem que eles vendem os cronistas, né? Não cronistas, os colunistas. E aí tinha um... Nossa, eu esqueci o nome dele. Era um gordinho, careca, assim. Ele já tinha morrido há muitos anos, já morreu há muitos anos e ainda estava lá, tipo, para vender. Acho que eles não atualizaram, assim. Jorge Bastos Moreno. É o Moreno. Ele já tinha morrido há muitos anos. Eu até ia comentar isso com você. Acho que nessa parte dos colunistas eles não se preocupam muito, não. Sim, mas não é foto isso, tá? Não, a gente tá falando de foto em relação. Não, sim, é que você falou do. Foto, tá? Sim, eu lembrei disso. Entendi. Gabriel, queria falar? Não, só falei que entendi mesmo. Beleza. Pedro. Oi. Eu queria perguntar, assim, em relação a esse, assim, não sei como funciona, mas eu acredito que essas agências não estejam investindo tanto, por exemplo, no jornalismo de vídeo, né, no vídeo, talvez por causa da internet, assim, porque todo mundo hoje em dia tem um celular e grava, ou eles, tipo, não pensam isso de qualquer forma, e, tipo, mesmo assim a gente quer investir, porque, claro que tem a diferença de qualidade, mas, não sei, talvez essa crise aí do jornalismo, talvez eles pensem em não investir, ou eu tô errado, assim? Não. Lara, eu estava me referindo às agências que não têm serviço de televisão, especialmente, porque não basta ser um vídeo, tem que ser imagem para televisão, imagem que seja informativa, não é só um vídeo gravado com o celular, isso não é o suficiente para aparecer, e não só aparecer, né, mas sustentar um videotape. E, tipo assim, algumas imagens elas podem ser feitas especialmente num ambiente urbano, relativamente pacífico, seguro. Agora, como vão vir as imagens de guerra se não forem os repórteres de agências? Porque não é o pessoal que está lá mandando uma foto, um videozinho de uma cena de batalha enquanto eles têm que se esconder. Né? Quem faz isso é repórter de agência. Então, boa parte dos vídeos que vocês viram da guerra da Síria, por exemplo, ou agora coisas do Afeganistão, são feitos por repórteres de agência, repórteres de vídeo de agência. Tá? A gente vai ver isso agora. Eu falei de foto, vou falar ainda do serviço de televisão. Uma coisa é fazer vídeo curtinho, pequeno, de baixa resolução. Outra coisa é ter um serviço de imagem para televisão que é contínuo e é extremamente caro, muito caro. Mesmo tendo, hoje em dia, a possibilidade de fazer pequenos vídeos com o celular. Não se anulam, sabe? Porque são outro tipo de material. Vou voltar a compartilhar os slides aqui. Pedro, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu sei de alguns portais, né, que eles usam aquelas galerias de foto e quando tem muitas fotos, elas também contam como visualização da matéria e isso dá uma ranqueada boa na matéria. Você acha que isso também incentiva as agências a vender mais fotos? Tipo, a produzir mais fotos? Eu não entendi. O fato de ranquear bem a matéria pela foto, eu não entendi bem como é que é. É porque tem alguns sites, né, alguns portais
notícia que eles fazem galerias de fotos, tipo, tem a matéria, aí eles fazem a galeria de fotos, né? E aí adicionam várias fotos. E quando o leitor tá passando aquelas fotos ali, isso tá contando como visualização da matéria. Tipo, conta como se você estivesse entrando na matéria. Como se cada foto passada fosse uma matéria diferente, Fosse um uma page pessoa view. entrando na matéria. Isso, fosse uma Fosse um page visualização. view. E Isso. aí os analytics vão pegar isso, mas você meio que tentar enganar os analytics, né? Não, Sim. professor, desculpe interromper, Luísa. O que ela quis dizer é que quando você cria uma galeria numa matéria, quando a pessoa está passando as fotos, ela está como se estivesse entrando num site diferente, sabe? Só que para isso não precisa ser foto de agência. A gente faz isso lá no site e coloca até foto no Instagram, sabe? Então, eu acho que não interfere muito o trabalho das agências nesse... Claro, você tem uma foto bem trabalhada, eu acho que seguraria mais a pessoa nela. Mas eu acho que o clique em si, ele é mais uma coisa automática. Então, às vezes, a pessoa acaba colocando foto do Twitter ou de alguma outra fonte. Não precisa ser necessariamente de agência, né? Eu acho. Não, sim, não precisa ser necessariamente de agência. Eu imagino que num caso como o Afeganistão, se não tiver foto de agência, não vai ter foto nenhuma. E aí, nesse caso, pode ser interessante. Fazer uma galeria de fotos, veja imagens da treta no aeroporto do Afeganistão. Não vou dar treta, mas enfim, né, do confronto na área do aeroporto de Cabul. Aí, de fato, o material de agência ajuda a montar uma galeria. Eu acho que aí é o caso. Então, não necessariamente é foto de agência mesmo, não. Eu sei disso. Só que a questão era só se, tipo, isso também seria uma forma de ajudar a vender mais. Era só essa relação agência-portal de notícia, entendeu? Que eu queria se isso, tipo, é abordado em agências de notícias. Acho que pode ser um mercado a mais, sim. Pode ser um mercado que gere uma demanda diversificada, mas sempre houve demanda para usar as fotos e elas iam sendo produzidas pelas agências de qualquer maneira. Mas eu acho que sim, acho que pode ser que os editores de fotos pensem, a gente tem que bolar uma pauta fotográfica diversa para contemplar tudo, inclusive quem vai fazer, portal que vai fazer galeria. Entendi. Galeria, tá bom, carrossel, né? Então, agora, Luiz Felipe, cuidado isso com o que ela quis dizer para não ser mansplaining. Obrigada por esse ponto também. Obrigada por essa questão. Bom, Fica tudo em paz aqui com a gente, tudo em paz. Eu estava tentando ilustrar de uma forma que... Eu sei, sem problema. Vamos lá. Eu queria só voltar ali para os slides, terminar essa parte de foto, porque tem algumas coisas. A gente falou numa outra aula sobre os investimentos em tecnologia, né? E eu mostrei aquele vídeo da câmera que a AP estava usando na cobertura da Olimpíada. Nesse caso aí foi a câmera subaquática que a FP botou nas piscinas na Olimpíada do Rio, 2016. E é incrível, porque ela é móvel, ela é subaquática, é a prova d'água, né? Ela tem essa lente semisférica, que é de propósito para conseguir outros ângulos, e ela permitiu fotos como isso aqui, né? De dentro da piscina, fotaço. Em velocidade, pegando a luz, pegando o efeito da luz na água também, no corpo do nadador. Incrível. Então, elas fazem todo esse investimento porque esse tipo de material pesa na hora de os clientes decidirem que agência que eles vão assinar. Né? Ou, como eu também já falei, se assinarem mais de uma agência e o orçamento apertar, terem que cortar alguma agência e vão escolher, não corta a FP não, porque ela dá umas baitas fotos. Então elas vêm investindo nisso para serem um serviço mais completo possível. Tá? Essa foto aí, por sinal, eu que tirei, isso foi não sei como chama, vigília, né? Mas quando a Marielle foi assassinada, foi um monte de gente lá para a Cinelândia, eu estava lá, e vi essa repórter da FP entrevistando uma moça. E vocês reparem como ela estava. Ela era repórter ao mesmo tempo de vídeo, de texto. É que nessa hora ela não estava mais com o gravador. Ela estava segurando numa mão o microfone e o gravador para poder tirar a fita depois, e talvez para ter mais de uma fonte de áudio, com a outra mão com a câmera digital, que é muito mais leve do que era uma câmera analógica, e fazendo anotação depois, né? Depois de soltar depois de guardar o microfone.
Então, assim, esse tipo de trabalho de desdobramento da equipe para produzir para várias mídias, ela estava sozinha lá, tá? Ela não estava com produtor, não estava com técnico de som, iluminador, nada disso. Ela estava sozinha no ato, tá? E era francesa também. Então, esse tipo de trabalho, né, está sendo feito pelas agências para garantir, como eu falei, o maior volume de serviço possível. E cortando custos com o pessoal, com a equipe. Tá? Repare então qual é o reflexo disso no trabalho dos jornalistas. Quando a gente fala de serviço de agência para televisão, telejornalismo de agências, a gente tem um verdadeiro oligopólio de 3, quase 2 agências. Porque a gente tem os serviços de vídeo, de televisão, da Reuters, o serviço de televisão da Associated Press, que se chama APTN, Associated Press Television News, e tem a ITN, que é do Reino Unido, que é uma agência bem antiga. Eles, na verdade, são um desdobramento da ITV, que é um dos canais independentes do Reino Unido. Tem a BBC, tem a Sky e tem a ITV, que são as 3 principais redes do Reino Unido, sendo que ITV e Sky são privadas. E uma divisão da ITV é a ITN, que fornece, eles já tiveram correspondentes em quase todos os países do mundo, encolheram muito. Então, hoje em dia, eles são, assim, atendem um mercado especialmente europeu. No Brasil, basicamente, as 2 primeiras são as agências que fornecem material para as emissoras. Tá? Então, quem trabalha em televisão no Brasil, nas grandes TVs, recebe o feed de vídeos que a Reuters Television e a PTN mandam. Tá? E como é que isso é? Aí é o que eu quero mostrar. Era exatamente isso que eu estava procurando para conseguir mostrar para vocês. Primeiro, tem... Deixa eu ver se eu encontro. Agora sumiu. Era aí que eu abri umas 40 abas aqui e estou procurando. Ah, tá. Vou mostrar para vocês como é que projeta a aba. Espera aí. Primeiro tem um selo que fica rodando e vai indicando o horário e quanto tempo falta para o próximo feed. Em geral, eles mandam feeds de 15 minutos a cada meia hora. Significa que a cada meia hora, então, hora cheia, né, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, elas vão botar para rodar num envio via satélite que é captado nas emissoras numa sala de captação de engenharia de telecomunicações que recebe o sinal de satélite, esse material vindo das agências. Então, elas têm os horários fixos para serem enviados todo santo dia. Quando tem uma cobertura em tempo real, elas podem ligar o ao vivo, e aí usam esse link de satélite para fazer a transmissão direta para que as emissoras do mundo inteiro, que são os clientes, coloquem no ar o sinal que está entrando. Tá? Quando vai entrar, entra uma matéria, que não chega a ser uma matéria, entra um feed de vídeo que é mais ou menos assim. Eu pulei da AP, agora eu vou mostrar da Reuters. Espera aí. Esqueci de compartilhar a guia, desculpem.
হেফাজতে ইসলাম পণ্যগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন মূর্তি ভাঙার আন্দোলন। Vocês entenderam? Não, né? Não entenderam. Por que Não. que não entenderam? Pois é. Porque o material é bruto. Ele vem sem legenda, sem voice-over, né? Sem o texto em off, lido por qualquer repórter, porque ele chega bruto para ser trabalhado pelo cliente. Então a emissora que recebe vai pegar esse material e ela vai gerar um texto em cima e vai ver como aproveitar isso. E como que ela vai saber o que é aquilo que está sendo mostrado nas imagens? Num sistema de gestão editorial da agência, ao qual o cliente tem acesso, vem a lista das imagens com a decupagem, com o timecode direitinho do que é que está sendo mostrado a cada segundo. Tá? Então eles vão descrever lá, e quando tiver fala de alguém, vai ter também a tradução do texto, para que os repórteres e os editores de texto nas televisões saibam o que é o material e possam fazer os seus VTs, as suas reportagens, em cima do material bruto. Tá? Então, esse é o material de agência. Ele já vem pré-editado, mas como uma edição muito crua, sem qualquer tipo de intervenção, além desses cortes, né? Sem qualquer tipo de intervenção. Takes muito curtos, som ambiente, sempre procurando mostrar alguma coisa que seja autoexplicativa também, como naquele caso, tinha um cartaz ali que era I love Mohammed, boycott France. Isso era um protesto em Bangladesh contra as leis seculares, né, anti-símbolos religiosos da França. Acho que foi depois do Charlie Hebdo e tal. Então, se não fosse isso, a pessoa não ia saber. Só olhando ali, podia muito bem não saber o que era. Então, claro, as agências mandam separadamente do feed de vídeo, esse que vai chegando em horários pré-determinados, manda o texto da decupagem e da tradução ou transcrição do que está sendo dito. Nesse caso, nesse vídeo que eu mostrei para vocês, não tinha nenhuma entrevista. Quando tem, e a entrevista é na língua local, sei lá, uma entrevista lá na Rússia, a pessoa está falando em russo, mas o vídeo veio da Reuters, a Reuters é em inglês. O que eles fazem? Traduzem do russo para inglês. E mandam, nessa decupagem, mandam o que a pessoa entrevistada está dizendo naquele trecho, junto com um timecode bonitinho. Tá? Isso é mostrado em sistemas como este aqui da Associated Press, da PTN, que isso aqui eu tinha mostrado, que é o ENPS, tá? O sistema que a AP usa para mandar esses textos para os clientes. Então, como é que eles fazem? Aparece assim para o cliente. O vídeo, e aí a transcrição do que está no lado, e o cliente pode fazer o que quiser com aquele vídeo, pode levar para a ilha de edição. E com isso, consegue montar os scripts e os espelhos dos seus telejornais. Tá? O espelho é esse quadro aqui à esquerda, que é a estrutura do telejornal, dizendo o que vai entrar de cada assunto. Então, o sistema da AP já permite que o cliente edite o material que está chegando. Entenderam? E aí, isso aqui, bom, esse print é de um sistema mais velhinho, vocês podem olhar pela barra do Windows aqui embaixo, mas ele já tem modernizado e tem até permitido que se use também no tablet para montar o script, indicando tudo isso, a duração, quem é a pessoa que está falando, qual é a deixa de saída, tá? Qual é o timecode, tudo isso pode ser visualizado assim. E os editores nos clientes usam esse material e esse sistema da AP para conseguirem trabalhar nas suas imagens. Tá? Enfim, em relação a conteúdo, era isso. Eu separei também algumas imagens. Ó. Só que o que está acontecendo era o que eu estava explicando para as primeiras pessoas que chegaram. Está difícil. Eita, já perdi qual era o vídeo. Espera aí, rapidinho, tenho que voltar aqui. Aqui, US Germany. Está difícil encontrar no YouTube atualmente esses vídeos brutos das agências.
E antigamente até esse pacote inteirinho do feed ficava no YouTube. Agora eu simplesmente não consegui encontrar, até uns anos atrás eu conseguia ver. Vamos dar uma olhada só em outro aqui da Associated Press, já que eu tinha mostrado da Reuters. Ó, então vão reparando, o repórter estava lá filmando, o soldado americano tocando para as crianças enjauladas, não sei quem que está enjaulado, é isso mesmo. Eu não sei quem tá enjaulado. Pois é. Então, assim, imagem bruta, né, sem off, com os cortes, dando opção de corte para o editor de imagem, claro, para ele não ter que depender dos cortes que a própria agência manda. E não se esqueçam de que, assim como no impresso dá para usar dá para usar textos de agências diferentes e combinar num texto só, em televisão também pode-se usar imagens de agências diferentes no mesmo VT, tá? Isso é bem comum. Isso é muito comum. Ó, aí tem uma pessoa sendo entrevistada. Because of me, because I'm working with them, and my family also in danger because of me, and also I'm afraid from this that in Badakhshan, in some of the province, the Taliban marry with the ladies by force, and they they are marrying with the ladies by force, and they do these things, and we don't want to do this being like this. Bom, então reparem, isso é uma pessoa que não é nativa de inglês, falando inglês, obviamente tem sotaque. A transcrição que a agência manda ajuda o editor a entender o que está sendo dito. Porque às vezes no meio da fala ali, ela soltou o nome de uma cidade no Afeganistão, que era Badakhshan. Se a pessoa não entende, né? Esse já é um americano falando. Então, a transcrição das sonoras vem nesse material no NPS ou em qualquer sistema que as agências usem. Tá? A Reuters usa outro, usa o Reuters Connect. E vocês reparem que quando isso vai ao ar, por exemplo, no Jornal Nacional, é um trecho muito pequenininho, assim, é menos de um segundo muitas vezes. Tá? Porque, e vem o texto do que está sendo dito, fica na boca do off do repórter da própria Globo. Entenderam? Mas o material é igual para todo mundo. Ó, isso aqui é só um outro exemplo da Reuters. Puxa vida, o Meet podia gerar uma coisa com o botão direito para projetar a aba, mas ele não tem isso. Ó, isso aqui foi uma live, né? Foi uma transmissão ao vivo, que durou meia hora, mais de meia hora, que a Reuters ligou quando estavam saindo os últimos aviões levando os americanos e europeus do Afeganistão. Então, nesse caso, eles ligaram a programação e as emissoras clientes que quisessem podiam botar no ar. E ficou ao vivo. E ficou meia hora disso aqui. Né? Então, às vezes a pessoa em casa, né, fica achando, puxa, a Globo traz notícia do mundo inteiro. Né? Tem repórter em tudo quanto é lugar. E quando você vai ver, não, é material de agência. E aí eu vou contar para vocês o segredinho que é o pulo do gato. Quem já fez minha aula de jornalismo internacional já sabe. Em televisão, em internacional, como que se faz o texto? Primeiro se recebe as imagens e aí se monta o texto em cima das imagens disponíveis. E para aquilo que não tem imagem, usa-se a passagem do repórter. Para isso que tem. Então, se você tem sobre o Afeganistão, você tem aí imagens dos aviões decolando, você teve tumulto na frente do lado de fora do aeroporto, você teve uma coletiva do militar da OTAN em Bruxelas, você teve uma coletiva do Biden ou do secretário de Estado dos Estados Unidos em Washington. Tudo isso pode vir de fontes diferentes, uma da Reuters, uma da PTN, outra pode vir da ITN. A emissora cliente recebe tudo isso, monta o texto do seu próprio VT com base nas imagens que ela sabe que já estão disponíveis. E se ela vai querer colocar alguma coisa, putz, a gente queria falar disso, mas não tem imagem. Joga esse trecho
para a passagem que o repórter vai falar olhando para a câmera, porque aí não precisa de imagem de cobertura, já é o próprio repórter falando. Então, esse é o segredinho. É assim que se monta VT de internacional em televisão hoje em dia. Esse é o básico. E aí vocês me perguntam, então, todo esse material do VT, o que foi gerado de fato pelo repórter da emissora daqui, da Globo, da Band ou da SBT, que seja? Só a passagem. Só a passagem. Aí pergunta, então para que ele está lá? Pois é, ele não precisa estar lá. Por isso, aquelas piadinhas sobre a pessoa está lá em Nova York e vai fazer matéria sobre o Afeganistão. Porque ele só gravou a passagem, não precisa gravar mais nada. Né? E mesmo quando você tem repórter no local, por exemplo, a Globo há muitos anos tem gente em Jerusalém, né, ou melhor, Tel Aviv, para cobrir Oriente Médio, principalmente para cobrir Israel e Palestina e tal. Mas muitas vezes a matéria é montada em cima de material de agência, mesmo tendo gente lá. Tá? Então, Só em extremos casos, então. Em casos, por exemplo, que você precise de uma cobertura em loco. Vou dar um exemplo. Se tem um presidente brasileiro que vai visitar lá, aí o repórter brasileiro estando lá faz diferença. E mesmo assim vai ter material de agência sendo produzido, sendo mandado, e é possível que seja aproveitado também. Tá? Agora mesmo, esse furacão Ida, lá no sul dos Estados Unidos, dessa vez não teve repórter brasileiro lá, né, cobrindo. Eu não vi nenhum. Vocês viram algum? Porque em 2005 teve um furacão imenso naquela mesma região, que foi o Katrina, e aí a TV Globo e outras emissoras brasileiras deslocaram repórteres próprios para lá. Só que as estradas estavam inundadas, o aeroporto estava fechado. Então os repórteres demoraram muito a conseguir, de fato, chegar até Nova Orleans, que foi a maior cidade da zona afetada. E como é que eles faziam? Eles gravavam as passagens e montavam o material em cima de imagem de agência. É o que tinha. Tá? É verdade, Luiz, é verdade. Provavelmente a pandemia também deve ter sido um fator. Se bem que nos Estados Unidos tá melhor que aqui, né? Tá mais suave. Ele não pode ir para lá ainda. Talvez deslocar dentro dos Estados Unidos de algum repórter, né? Poderia. Pode ser. Mas eu digo, mas quando eu falei de Katrina, em 2005, era isso, era deslocamento interno. Pegaram as equipes de Nova York, Washington e mandaram para Nova Orleans. Agora que eu estou vendo, Luiz, o que você botou do fotógrafo, exatamente isso, a Doğan. A Doğan é essa agência pequena da Turquia que vendeu seu material, se eu não me engano, para Reuters, e foi assim que a foto do menino Alan Kurd, é Aylan Kurd, não Alan Kurd, ficou famosa mundialmente. Assim que ela circulou. Vocês já tinham pensado isso? De que o material quase todo é feito com imagem de agência? Material de cobertura internacional? Não. Pedro, eu estava pensando aqui, por exemplo, a Ilse Scamparini, ela fica lá na Itália, No telhado, isso. Sim, praticamente ela só cobre o Papa. Então, tipo, qual a utilidade dela estar na Itália se tem imagem, tipo, de agência que tem o Papa e ela, sei lá, não entrevista o Papa? Tipo, ela só fica no telhado falando às vezes. Uhum. A utilidade é o chamado efeito de proximidade, que para o grande público dá essa ideia de que, puxa, a TV Globo está lá, pertinho do Papa, está trazendo informação de primeira mão. Quando você vai ver a primeira mão, é isso, assessoria do Vaticano, imagem de agência, imagem produzida pela própria TV do Vaticano, tá? Mas você monta esse tipo de imagem externa, de fontes externas, junto com uma repórter brasileira, que de fato conhece, Papa ela conhece bem, outras coisas ela não conhece. É um problema quando mandam ela cobrir Balcãs. Eu estava na TV Globo quando teve a prisão do Ratko Mladic, o criminoso de guerra na Iugoslávia,
E ela não sabia nada sobre o cara, ela copiou ipsis literis o que tinha saído nos jornais italianos. Isso ela sabia fazer. Mas papa, igreja, política italiana, de tudo isso ela de fato entende muito. E aí gera para o espectador aqui um efeito de proximidade. De que a pessoa, puxa vida, eu vou ligar na Globo porque a Globo tem informação assim, de primeira mão. Né? Porque ela não sabe os bastidores do processo de produção da matéria. É verdade, é a única coisa que faz sentido, assim, pensando nessa lógica que você me falou, que eu nem sabia, assim, eu achava que, por exemplo, eles realmente estavam lá e usavam os repórteres para gravar essas imagens de cobertura, assim. Algumas eu sei que eles usam, mas a maioria, então, eles não usam, né? Até porque mesmo quando você for credenciado no lugar onde você está, muitas vezes tem que ficar se credenciando para cada evento, e tem horas, inclusive, que nem sequer rende, até porque tem algumas questões que vão exigir deslocamento da equipe. Então, a não ser que você tenha uma equipe inteira lá, como a Globo tem, por exemplo, em Londres e Nova York. Londres e Nova York tem escritórios. Aí, beleza. Tem repórteres, no plural, tem produtores, tem motorista, tem tradutor, tem toda uma equipe. Né? Tem cinegrafista, tudo isso. Em outras cidades, como Roma, Paris, Tel Aviv, Tóquio... Não, Tóquio eles têm escritório junto com a NHK, não, aquela outra emissora que eu esqueci o nome agora, que tem parceria com a Globo. Mas enfim, Roma, Tel Aviv, Paris, aí tem uma pessoa só. Então, você não consegue, por exemplo, se o Papa ficar doente e for levado para se recuperar em Castel Gandolfo, não adianta nada você estar lá em Roma, no Vaticano, porque você tem que fazer um deslocamento. Aí o repórter em si não vai conseguir dar conta disso. Então, eles realmente usam material de agência, porque é necessário. Ou é isso ou não tem nada. Agora, sim, em relação à espécie de enganação, porque não é enganação, cria-se um efeito para o telespectador, né, de que foi aquela equipe que fez tudo. Mas também isso não está dito. Então, a gente não está enganando ninguém, a gente está aproveitando, isso é jornalismo, é normal. Mas, de fato, muita gente, né, pergunta aí para seus pais, seus avós, vão achar que foi escrito, foi tudo filmado pela equipe do repórter brasileiro que está lá, e não é. Agora, não é sempre assim, né? Há alguns casos excepcionais de enviados especiais. Outra coisa que aconteceu quando eu estava na televisão foi a morte do Osama Bin Laden, que fez a Globo deslocar o Marcos Lozecan, que estava em Londres, para o Paquistão. Então, ele de fato foi para lá. E aí ele gerou imagens locais. Quando você tem esse investimento da emissora em fazer isso, em fazer reportagem em loco, aí, em geral, as imagens são diferentes. Vocês podem reparar, por exemplo, que eles vão começar a fazer, em vez de só uma passagenzinha com o repórter, né, em pé ali gravando, eles vão mostrar coisas como ele, repórter, andando pelos lugares com o plano mais aberto, né, o repórter aparecendo de corpo inteiro, para mostrar assim, foi nesta casa aqui que os marines americanos entraram, não sei o que lá. Para valorizar exatamente isso, o fato de o repórter estar no lugar. Aí até a plástica das imagens fica diferente, ficam outros ângulos, outros movimentos de câmera, tá? Muito mais flexível e bem trabalhado do que só aproveitar material de agência, que é mais picotado, né? Mais, como eu falei, plano de conjunto, diferente. Certo? Verdade, cara. Pode crer, né? Tipo assim, não sei se é só a Globo, né, que tem esse diferencial, assim, mas eles sempre dão essa parada, essa investida quando tem uma coisa mais especial, assim, tipo o Osama Bin Laden, né? Ok. Vocês têm outros exemplos que vêm na cabeça de vocês sobre esse tipo de diferença? 11 de setembro encaixa? Foi mal, fala pro tu, Luiz. Não, outro caso também que enviaram gente no loco foi na queda do Muro de Berlim, né? Tem aquela cobertura do Bial, que é simbólica, né?
Não foi o Bial. Não foi legal? Não foi, esse é o maior efeito Mandela do Brasil. Jura? O Bial não estava na derrubada do Muro de Berlim. Era o Cílio Bocaneira. Caraca. Gente, essa é divertida. Lá no Memória Globo, também trabalhei lá, era uma coisa que era muito engraçada. Muita gente lembrava de ser o Bial, porque o Bial esteve em outra cobertura, pouco tempo depois, que foi o fim da União Soviética. E aí, de fato, tem uma imagem que foi para o Jornal Nacional. O Bial é inteligente, não é um bocó, ele é um cara inteligente. Conseguiu gerar uma que era a bandeira soviética sendo baixada no Kremlin, e aí entrava, dava um zoom out e entrava ele fazendo a passagem. Ficou bonito isso, ficou marcante. Só que isso foi em dezembro de 91. O Muro de Berlim, que eu não digo queda, digo derrubada, foi em novembro de 89. Outubro. Não, peraí, quem esteve lá? Tá falando do Bial? Foi outubro de 90, acabei de pesquisar aqui, que o Pedro Bial estava na reunificação da Alemanha. Reunificação da Alemanha. Maravilha. Não derrubada do muro. Derrubada do muro foi em 89, eu acho que foi novembro, pode ter sido outubro também. Mas foi paralelo com a campanha eleitoral aqui no Brasil, eleição Collor e Lula. Foi ao mesmo tempo que estava acontecendo. E quem estava lá era o Cílio Bocaneira. A imagem que tem o repórter andando em cima do muro, que muitos repórteres de vários países fizeram isso, né? Foi o Cílio Bocaneira. O pessoal estava lá batendo a marreta no muro, não sei o quê, e uma multidão, e o repórter gravando a passagem de cima do muro, mesma coisa. Aí vinha a câmera fechada nele, e a câmera abria o plano e mostrava que ele estava em cima do muro. Isso foi o Cílio Bocaneira. Muita gente lembra que foi o Bial. Mas o Bial não estava lá. Tá. Gabriel tinha citado o 11 de setembro. O 11 de setembro, Gabriel, foi um desses casos de cobertura ao vivo com as agências ligando o sinal de satélite, né, e botando a imagem no ar. Nesse caso especificamente, a Globo em si não usou material de agência. Usou as televisões dos Estados Unidos, quase certeza que foi a CBS, mas pode ter sido o NBC, que eles ligaram a retransmissão direta. Assim, a TV dos Estados Unidos tinha a sua própria transmissão e tinha uma câmera bruta deles. O que eles fizeram? E elas fazem isso normalmente. Elas vendem esse sinal para outras emissoras ao redor do mundo. Então, com isso, eles conseguiram fazer a Globo plugar o sinal também de satélite, só que não de uma agência nesse caso, sim de uma emissora de televisão dos Estados Unidos, para botar no ar, e aí botar em cima desse material bruto, que era só a imagem parada das torres ali pegando fogo, botavam a tarja, botavam a marca d'água, botavam legenda, botavam o áudio, claro, dos apresentadores. Tudo isso foi feito aqui, né? Mas a geração foi dessa emissora lá. Eu realmente não me lembro agora se foi NBC, o CBS, o ABC, mas eu acho que foi a CBS. A CBS tem uma distribuição forte para a América Latina. Gabriel, você tá aí? Oi, sim, fala. Não, tudo bem, só para saber se entendeu. Como é que é? Repete. Tudo? Não, no final, é porque eu não peguei, não captei, pô. Não, eu expliquei como foi a questão do 11 de setembro. Você pegou? Ah, sim, pô, peguei, pô. Eu tava prestando atenção, só que eu meio que tenho uma voada aqui, uma mosca. Tá bom. Botou no microfone e apertei. Beleza. Ih, cara, Professor, diga. Uma coisa que eu lembrei foi um jornalista que acho que foi ano passado que ele se aposentou da Globo, aí ele foi contando a história dele, aí acho que ele fez a cobertura da morte de uma líder indiana. Esqueci o nome da líder. Luiz Fernando Silva Pinto, Indira Gandhi. Isso, que ele conta até que ele conheceu a esposa lá.
Adoro o Luiz Fernando. Adoro o Luiz Fernando. Você falou isso de cobrir realmente sem ser comprar por das agências, eu lembrei dele. Que é Luiz muito lindo. Fernando é um A repórter que despedida dele- viaja. Isso. A despedida dele é muito linda. O Luiz Fernando é um repórter que, de fato, ia para os lugares e não tinha receio, sabe? Esse é um cara maravilhoso e ele era muito pouco valorizado dentro da Globo. A começar pelo fato de que ele não era mais funcionário contratado, ele era terceirizado com a empresa dele de produção de vídeo que ele montou lá nos Estados Unidos. Então ele produzia as matérias e vendia para a Globo. Ele não era mais correspondente da equipe própria, sabe? E botavam apelidos dele lá dentro, que eu não vou reproduzir, porque eram apelidos muito cretinos. Então lá dentro falavam dele com desprezo. Mas eu acho ele um cara incrível. Ele deu uma palestra na UFRJ quando eu era estudante lá. Foi super legal com os alunos. Super sonho poder um dia chamar ele para falar para vocês também, porque é um cara genial. Genial, gosta da profissão, gosta de jornalismo, sabe? E gosta de jornalismo internacional também. E gosta de ciência. Outra coisa que ele gosta é de fazer jornalismo científico, de tecnologia, já há muitos anos. Não é de agora, não. A Indira Gandhi foi assassinada em 84? Não, 84 foi o filho dela. Não, isso mesmo, 84 foi Indira Gandhi. Foi assassinada pelo próprio guarda-costas dela, né? E a Indira Gandhi não era parente do Gandhi, só para não ter confusões, mas ela era filha do outro patriarca da independência da Índia, que era o Jawaharlal Nehru. Era filho do Nehru. E o filho dela também foi assassinado já nos anos 90. Deixa eu ver aqui. Que ano? 91. Então, 7 anos depois da mãe, ele foi assassinado também. E tudo isso, de fato, foi coberto majoritariamente por agências. Eu imagino que o Luiz Fernando Silva Pinto tenha coberto o funeral e os distúrbios, né, os protestos que seguiram o assassinato, mas ele não estava lá no dia que ela foi assassinada. Ninguém estava, foi de surpresa. Essa é outra vantagem das agências, gente. Aquilo que eu comentei do fato de elas investirem em redes de correspondente. Quem tem que mandar um enviado especial, manda depois que o fato aconteceu. Então manda para fazer a suíte. Manda para cobrir o dia seguinte, a repercussão, não o fato em si. Quem cobre o fato em si é quem já estava lá. E quem que normalmente já estava lá? A agência de notícias. Que investe em ter uma equipe grande espalhada pelo mundo. Então, essa é outra importância enorme das agências. E como eu falei, quando se trata de texto, já tem uma certa pressa. Mas quando se trata de imagem, a imagem tem que ser imediata. Ou está lá, ou não está, ou não tem imagem. Não faz a imagem. Não dá para recuperar depois. Né? Eu digo, a mídia recupera usando agências, mas a agência em si tem que correr para estar lá antes de todo mundo. Pedro, a cobertura da morte do Maradona também foi uma que acho que a Globo cobriu sem agência, não foi? Porque eu lembro que até aquele Ricardo Abreu, que apresenta o Globo News, ele foi e cobriu junto com Ariel Palacios, né, que é o correspondente de lá, mas acho que não teve agência, né? Tá, teve, com certeza teve. Com certeza, sem dúvida nenhuma teve. Veja bem, gente, eles tendo repórter, eles conseguem fazer mais material exclusivo. Conseguem, por exemplo, entrevistar algum brasileiro que estivesse na fila do funeral do Maradona para se despedir, né, e fala em português. Isso é bom, isso gera mais conteúdo. Agora, pensar que não usou o material de agência é muito difícil. Você falou agora, o Ricardo Abreu foi enviado para lá. Ele estava no Rio, São Paulo, foi enviado para lá. Sim, ele é aqui do Rio, ele apresenta o Globo News do Rio. Então ele chegou depois que o quente já tinha acontecido. As primeiras não, mas é porque coisas, como tem exemplo, o Ariel, eu achei que... sei lá, mesmo podia... Ariel. O Ariel é da Globo News, não é da Globo Aberta. Né? Então, nem esse Ricardo Abreu. Eles fazem essas diferenças internamente ali. Eu não sei quem está em Buenos Aires agora. Até um tempo atrás era a Délis Ortiz. Eu não sei quem está agora. Não sei quem é que está em Buenos Aires agora. Mas eles quase sempre têm alguém em Buenos Aires. Imagina o mesmo esquema da Luiz Camparini. É uma pessoa sozinha, não é um escritório
com toda a estrutura de produção. Mas, por exemplo, pensa uma imagem super cedo. A saída do corpo do Maradona da casa dele, sendo levado de carro do IML argentino, o equivalente, né? Quem que vai ter essa imagem? A agência. Ok, as emissoras locais vão ter, mas muitas vezes a distribuição das emissoras locais, como eu comentei agora com você, vai ser feita via agência. As agências que estão lá, tipo assim, uma Reuters da vida, uma PTN, mesmo a AFP, vão comprar as imagens das TVs locais e revender, quando elas mesmas não tiverem. Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? Então, assim, é muito difícil pensar uma cobertura que foi feita sem agência. Porque eu penso logo como humano, repórter, eu já acho que não precisaria. Vai fazer tudo. Não. Não, e pensa mais, Luísa. Como eu falei, o esquema de aquisição do serviço da agência é por uma assinatura. Se a emissora já está pagando o dinheiro por aquele material mesmo, por que não vai aproveitar? Aproveita. Né? Até porque senão é desperdício. Então, assim, acrescenta coisas novas, acrescenta material exclusivo, mas dificilmente deixa de aproveitar material de agência também. Pedro. Oi. Lembrei aqui de um caso, por exemplo, a cobertura da Globo do acidente com o avião da Chapecoense é um exemplo de não ter agência, porque eu me lembro que já tinha uma repórter lá, acho que era... Ela nem era, assim, jornalista de tema, assim, geral, ela era mesmo jornalista esportiva, acho que, se eu não me engano, era Lívia Laranjeira, que estava lá, que ia cobrir, assim, o jogo da Chapecoense, de repente ela caiu na cobertura de um acidente, assim, trágico. Então... eu acho que talvez por ser num lugar mais afastado, assim, na Colômbia, talvez não tenha, assim, essa cobertura tão forte de agência, ou pela Globo estar lá, tipo, como você acha que pode ter sido? Assim? Olha, de novo lembrando aquilo que eu falei dos deslocamentos dos repórteres para fazer uma cobertura. Se o jogo ia ser em Bogotá, né? Ou Cali, né? Ia ser numa cidade grande da Colômbia. O avião caiu no mato, caiu na floresta. Dificilmente a repórter sozinha, que estava lá para fazer uma cobertura de jogo, não com uma estrutura de, sei lá, carro próprio, produtor local, né, tradutor, dificilmente ela ia conseguir cobrir tudo sozinha, indo pro meio da floresta, onde caíram os destroços e foram feitos os trabalhos de resgate, para depois ir para o lugar onde ia ser o jogo e falar com o time adversário, a expectativa dele. Era em Medellín. Medellín, beleza. Mas provavelmente tinha uma coletiva em Bogotá, sei lá, do Ministério da Saúde deles, né? Ou do equivalente ao chefia de defesa civil, corpo de bombeiros, o que fosse, o da ANAC deles, da Colômbia. Então, assim, teve demanda, teve informação sendo gerada de vários pontos. Mesmo você tendo uma equipe de reportagem local, é difícil dela dar conta de tudo, porque tinha coisas sendo geradas em vários lugares. Então, assim, mesmo ela estando lá em Medellín, não sei se ela conseguiu ir, e se ela conseguiu ir, não sei se ela conseguiu chegar cedo no lugar exato do acidente, tinha outras coisas sendo geradas que provavelmente demandariam deslocamento também. Então, é para esse tipo de coisa que as agências geram material. E você pode apostar, mesmo sendo assim, num lugar afastado na Colômbia, a Reuters tem gente em Bogotá, se não tiver gente própria em Medellín, tem freela, né, aqueles contatos, chama stringer, quando a pessoa, ela é... foi a Roberta, cara. Quando ela é um contato de freela recorrente, né, a pessoa tem o seu contato. Aí o pessoal da Reuters de Bogotá liga, fulano, você que está aí em Medellín, a gente está precisando que você faça trabalho para a gente. Aí aciona, o repórter faz. Então, a estrutura que as agências têm para ser mais assim onipresente é muito difícil de competir. E é por isso que elas têm assinantes. Por isso que os veículos compram os serviços dela. Porque sabem que na hora que tem uma demanda de pauta urgente, elas vão conseguir mandar material. Beleza? Entendido, obrigada. Nada.
Então, gente, eu vou terminar de gravar, mas a gente continua aqui para falar de